Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, eu quero estar aqui comentando com vocês mais um capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Pedem um sinal. E aqui chegando os fariseus e os saduceus para tentarem pedir-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis a diferença sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais do tempo? Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Os sinais estão acontecendo, irmãos. Nós temos que saber diferenciar o sinal. Só quem lê a Bíblia que sabe o que os sinais estão aí, estão acontecendo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou. Qual que foi o sinal do profeta Jonas? 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, e depois o peixe foi e o cuspiu na areia, depois que ele orou dentro do ventre do peixe. Aí vem um outro título aí dentro do capítulo 16, o fermento dos fariseus e dos saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pães? E Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre que não tendes trazido pão? Como se diz, está diante de Deus, diante do Deus único, e o Deus Jesus Cristo que faz milagre, e eles estavam preocupados com medo de passar fome, né? Aí ele está falando assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Como não entenderdes que não vos faleis a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Porque os saduceus e os fariseus, o fermento deles era um fermento venenoso, perigoso. Eles queriam induzir as pessoas a não acreditar em Jesus. E então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão. O fermento, ele leveda toda a massa. Nós temos que tomar cuidado que uma conversa fiada, que uma fofoca, que uma conversa mal entendida, ela leveda todo o povo. Ela faz essas coisas, essas dissensões, facções no meio das pessoas. Agora vem Pedro, a confissão de Pedro. Pedro, chegando no verso 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e o outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barchornas, porque tu não revelou a carne
e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então ele elogiou, né, o Simão Pedro, porque ele falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou assim, no mundo espiritual, né? Ele não viu Jesus como em carne aqui, mas ele viu, ele glorificou a Deus através de Jesus que estava aqui na terra em carne. E pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando que, olha, as pessoas confundem, fala que a igreja católica foi edificada sobre Pedro, e as pessoas adoram Pedro. Pedro não é para ser adorado, irmãos. Sinto muito, eu vou falar tudo que Deus mandar, porque Jesus está voltando. Nós temos que adorar Jesus Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceu mesmo. Jesus Cristo, ele foi lá, foi no inferno e pegou as chaves da mão do diabo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Falou com o discípulo: não fala, não é o momento de falar. E Jesus aqui, ainda no capítulo 16, ele prediz a sua morte. Que Jesus sabia que ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, porque nós estávamos designados à morte eterna. Mas Jesus veio nos salvar, porque não havia um justo sequer para fazer isso. Mas Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, era digno. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. Tenha compaixão de ti, Jesus. Isso de modo nenhum acontecerá. E ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, arreda-te diante de mim, Satanás. Quem me serve de escândalo? Que me serve de escândalo? Porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro estava falando que, Deus, Senhor Jesus, isso nunca vai acontecer. Jesus estava predizendo a morte dele aqui, e ele falando. Aí Jesus repreendeu Pedro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em sua recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória seu Pai e com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então se verá o Filho do Homem. Muitos não provarão a morte, serão arrebatados. Então aqui no capítulo 16 fala dos fariseus pedindo um sinal, e Jesus falou assim: o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Aqui Pedro confessa, né? Também ele confessa: e vocês sabem quem eu sou? E ele falou: Jesus, Filho de Deus. Depois Jesus prediz a sua morte, e Pedro falou assim: isso nunca vai acontecer. E ele foi repreendido por Jesus, né? E o versículo que mais marcou aqui foi o 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Porque a renúncia é você fazer para Deus, fazer pelo seu próximo, mesmo não querendo fazer, né? Porque muitas vezes o mundo está tão corrido, a tecnologia está tão assim avançada, que amanhã já é algo, já tem algo novo. E nunca vi um povo tão confuso. Na nossa época era mais tranquilo para aprender a palavra de Deus. Mas tira um tempo. Não se esqueça de ler a Bíblia todos os dias. Eu sou Evangelista Patrícia, deixa o seu like e o seu comentário, tá bom? Beijo, Deus abençoe.